texto diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais. Lembre-se, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher aqui é Eva: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, a serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os vossos olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que também comeu. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram as folhas de figueira para cobrir-se. Amém? Amado Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos pela sua soberania. Senhor, somente o teu Espírito Santo tem a capacidade de nos ensinar a entender plenamente a sua palavra. Que ele seja o maior intérprete nessa noite. Usa a minha vida, Senhor, usa minhas limitações. Que de mim flua o teu Espírito Santo, para que todos nós sejamos nutridos pela sua bendita e sacra palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar. Se você puder, fica com a tua Bíblia aberta. Queridos, eu não nasci no lar cristão. Eu me converti em Brasília, no dia 22 de março de 2009, na véspera do meu aniversário. Desde então, eu venho travando uma luta, uma batalha intensa contra a minha carne, contra o pecado e contra o diabo, que sempre está ao nosso redor, sempre está nos cercando. E ao longo desses anos, até hoje, eu perdi o número de muitos daqueles que eram meus irmãos na fé, que hoje não são mais. Eu perdi o número de quantos que eu conheci nessa caminhada cristã, que hoje não são mais cristãos, que hoje foram vencidos durante essa caminhada do Egito até a Terra Prometida, que foram vencidos nessa caminhada terrena, esperando a volta do Messias. Eles inicialmente estavam empolgados tanto quanto eu, mas ao longo dos anos, muitos foram ficando ao meio do caminho, porque foram vencidos, ou pela carne, ou pelo pecado, ou pelo próprio diabo, que sempre está nos atormentando. Eu perdi o número de pessoas que estavam firmes na fé, mas que apostataram, que tiraram as suas mãos do arado, que foram completamente seduzidos por esse mundo que nos cerca, e que infelizmente eles provaram do veneno da serpente, eles caíram nas armadilhas do diabo, eles sucumbiram nas iscas de Satanás e eles se perderam. Embora inicialmente tiveram experiências maravilhosas, contaram seus testemunhos, serviram ao Senhor, se dedicaram com afinco, com toda a dedicação, mas infelizmente ficaram no meio do caminho. Essa é a minha história, mas eu tenho certeza que desde a sua conversão você também conhece muitas pessoas. Até que você admirava, essas pessoas eram suas referências, mas hoje não são mais. Mas hoje não buscam mais. Mas hoje não andam mais com Cristo. Mas não somente não fazem isso, mas eles hoje estão se opondo ao Evangelho, a Cristo, ao que eles antigamente ou anteriormente depositaram a sua fé. Simplesmente se afastaram, caíram, foram vencidos. Todos nós conhecemos pessoas assim. E nos perguntamos, o que será que aconteceu com o Senhor? Será que de fato eles te encontraram e deixaram de buscar a sua face? Ou simplesmente foi superficial aqueles encontros? Nos perguntamos e por muitas vezes nós não temos respostas. Portanto, essa noite, eu queria te mostrar por que alguns ficaram no meio do caminho. Por que alguns foram vencidos. E como o nosso arqui-inimigo trabalha intensamente, sem descanso, para nos destruir.
o quanto a nossa própria carne nos sabota, é o quanto o pecado está sempre batendo a porta e tem o potencial de destruir a nossa vida cristã. Eu queria te mostrar uma das táticas de Satanás para derrubar você, para minguar a sua fé, para fazer você duvidar de Deus, para fazer você se rebelar contra Deus, para fazer você desejar outras coisas além de Deus. Eu te mostrar uma das táticas, porque são muitas estratagemas, meios pelos quais Satanás trabalha para derrubar os fiéis. Eu quero te mostrar como ele convence os homens a se levantar contra Deus, como ele trabalha para convencer você a se rebelar contra Deus, como ele trabalha para que você desacredite na verdade de Deus e passe a acreditar nas verdades do nosso inimigo. Eu digo isso porque tem um dos textos interessantes das Escrituras no livro de Tiago, quando Tiago vai tratar sobre uma das maneiras de vencer as táticas de Satanás, quando trama para derrubar os fiéis, Tiago vai dizer: sujeitai-vos a Deus e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, ao ensinar a igreja sobre como deveria lidar com as pressões de fora, até mesmo com as perseguições daqueles que eram anti-judeus, ele está dizendo: veja bem, uma das maneiras que nós temos de vencer os nossos inimigos, de vencer a nossa carne, de vencer o diabo, é nos sujeitamos a Deus. Portanto, ele vai dizer, o segredo para o cristão não sucumbir às tentações do inimigo, para que o cristão vença a sua própria carne, para que o cristão possa vencer e travar uma batalha épica sem perder, e ele se sujeitar a Deus. Ele se sujeitando a Deus, automaticamente, ele irá resistir às investidas do inimigo. Ele irá resistir às vozes do maligno. Ele irá resistir às armadilhas. Ele irá entender os planos que o inimigo tem para frustrar a vida dos cristãos. Então o segredo é se sujeitar a Deus. Sujeitar é obedecer, é ouvir a voz de Deus, é seguir a Deus, é guardar os seus princípios. Eu estou dizendo, se nós queremos vencer a nossa carne, se nós queremos vencer o pecado, se nós queremos vencer as armadilhas, as tentações do diabo, nós temos que nos sujeitar a Deus. É como nós nos sujeitamos a Deus? Quando nós obedecemos, quando nós guardamos a sua palavra, quando nós atentamos aos seus princípios, quando nós nos rendemos aos seus caminhos, quando nós não somente cremos nele, mas quando nós o seguimos. Quando nós fazemos isso, a Bíblia diz que o diabo fugirá de nós. E nós veremos o salmista no Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Ele vai dizer em Salmo 119, versículo 11, o salmista vai dizer: Senhor, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra o Senhor. O salmista estava dizendo: Senhor, para resistir ao pecado que me cerca, para resistir às propostas que cercam a minha vida, eu me sujeitei a sua palavra. Eu escondi ela dentro de mim. Eu guardei ela no meu coração, para que eu não fracassasse, para que eu não amasse o pecado, para que eu não me rendesse a esse mundo. Então eu guardei a sua palavra, eu obedeci os seus mandamentos, eu amei a sua lei. E no mais adiante nós veremos um outro salmista dizendo: Senhor, lágrimas, corrente de lágrimas caem nos meus olhos, porque o teu povo não guarda a sua lei. Eu mesmo, salmista, mais adiante, aliás, alguns versículos antes, ele vai dizer, faz uma pergunta: como o jovem guardará puro o seu coração? Como o jovem purificará o seu caminho? E ele mesmo responde: guardando e observando a palavra do Senhor. Ele está dizendo, mais uma vez, o que me impede, o que me protege da impureza, o que me faz amar a Deus, o que me faz seguir a Deus, o que me faz ser firme, ser santo, é porque eu pego o meu coração, eu pego minhas vontades, eu alinho elas à vontade de Deus. Eu pego os meus querer, eu submeto eles aos desejos de Deus. E isso mantém puro o meu coração. E isso não é somente para o jovem. Se todos nós queremos manter puro nossos corações, se nós não queremos que os nossos corações tornem-se um poço de impureza, se nós não queremos que a primeira palavra que sai da nossa boca seja uma palavra ofensiva a Deus, mas que a pureza, a santidade, que seja fonte de águas vivas, rio de águas vivas, a única maneira é se
pegamos o nosso coração e alinhamos a vontade de Deus. Quando submetemos a Deus os nossos corações, a nossa vontade, é dessa maneira que nós conseguimos resistir às investidas do nosso inimigo. Dessa maneira, conseguimos passar pelo deserto. Conseguimos passar pelos filisteus, conseguimos passar pelos cananeus, conseguimos passar pelos edomitas, conseguimos passar por todo tipo de guerras e batalhas. Podemos até sofrer algumas pequenas derrotas, mas uma certeza, não chegaremos até Canaã. Não chegaremos até o céu, porque ali é o nosso foco. Enquanto caminhamos por esse mundo, nós teremos batalhas contra os edomitas. Edom, que é um mundo de prazer. O prazer vai nos atrair. Os filisteus vão aparecer. Os gibeonitas, os que corrompem, os que se dissimulam no meu povo, vão aparecer. Mas se nós submetemos o nosso coração a Deus, a nossa vida aos princípios de Deus, pode ter certeza, sofreremos alguns danos no caminho, mas pode ter certeza, nós receberemos a promessa de Deus, que Ele diz, e eu voltarei, e levarei vocês comigo. Nós veremos um dos homens mais temidos das Escrituras. Chamava-se Rei Davi. O Davi vai dizer no pior dos seus momentos, e um dos momentos mais difíceis da sua vida, Davi vai dizer em Salmo 123, ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei perigo algum, pois eu sei que o Senhor está comigo. Olha bem agora, ele vai dizer, a tua vara é o teu cajado, me protege. Ele estava dizendo, ainda que eu passe pelas circunstâncias, onde eu não consigo ver saída, onde parece que a única caminhada é a morte. Sabe como chama essa declaração nesse dia de hoje? A depressão. Ainda que eu passe por esse caminho da depressão, ainda que o mundo não faça mais sentido para mim, ainda que eu passe por esse vale, por essa sombra, por essas lutas, eu não vou temer. Por que eu não vou temer? Porque eu sei que tu estarás comigo. Ele não somente estará comigo, mas a tua vara é o teu cajado, irão me proteger. Eu quero que você entenda aqui. Davi viveu no Antigo Testamento. Davi não conheceu a Jesus. Davi até profetizou. Profecia de duplo sentido sobre Jesus. Mas Davi não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Conhecia o Deus Pai. Não conhecia Jesus. Mas eu estou dizendo aqui. Ainda que eu passe por essa luta, eu sei que o Senhor estará comigo. Como? De que maneira o Senhor estará comigo? Deus não ia descer do céu para andar ao lado com Davi. Mas como Davi entendia que Deus estava com ele, ele disse, porque a tua vara é o teu cajado, me protege. Não sei se você sabe, né? Mas a vara e o cajado são 2 instrumentos usados pelos pastores da Palestina, pelos judeus, pelos pastores que guiavam seus rebanhos no deserto, nos pastos para alimentá-los. Eles tinham o costume de usar a vara e o cajado. Usavam isso por quê? Porque era uma maneira de trazer segurança, instrução, proteção, segurança, para que as ovelhas não caíssem no buraco, nem no barranco, nem tampouco as ovelhas fossem devoradas pelos lobos, para que não se perdessem. A vara era um bastão muito mais grosso. Ele usava a vara para impedir que, quando os lobos atacassem as ovelhas, tivessem a oportunidade de abocanhar qualquer uma das ovelhas. Então, com a vara que era mais grossa, o pastor conseguia correr e bater no lobo, para que o lobo não machucasse a ovelha. Agora, com o cajado era considerado como se fosse uma extensão do braço do pastor. O cajado, o pastor indicava o caminho. E o cajado também tinha um formato na ponta, um formato curvado. Como se fosse um guincho. Para que quando a ovelha, por exemplo, quase caísse de um penhasco, caísse de um buraco, o pastor com aquele cajado como guincho, agarrasse pela parte peitoral e segurasse a ovelha para que ele não caísse. Então, com a vara, com o cajado, a instrução, a proteção e segurança que o pastor conseguia guiar as ovelhas até o seu aprisco. E Davi está dizendo, agora eu sou a ovelha, eu estou quase caindo. Estou quase indo para o barranco, mas eu sei que eu não vou, porque a vara, a proteção e a segurança do Senhor, porque o cajado, a sua instrução, não me deixarão sozinho. Essa é a razão pela qual eu não vou sucumbir, porque a sua vara está comigo e o seu cajado está comigo. Nós, como cristãos, apesar desse mundo, o pecado que nos cerca, apenas a própria natureza pecaminosa, apesar do pecado que nos atrai, é do diabo que luta contra nós só permaneceremos de pé se nós nos sujeitamos a Deus. Talvez seja a razão de muitos não conseguirem estarem de pé hoje, de muitos sucumbirem. Paulo vai dizer, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não só cai aquele que está fraco, mas também cai aquele que está firme, que está de pé, se não vier a morte
vigiar, pode cair. Quando nós não guardamos e não nos sujeitamos a Deus, o próximo passo é a queda. E eu quero te mostrar como Satanás pode te seduzir. Ele já fez isso com os nossos pais. Eu vou ler o texto sobre isso. Como ele fez. Vocês vão ver como Satanás não muda a gente de trabalhar. Como ele é extraordinariamente monótono. Ele não muda. Ele tem a mesma estratégia. É impressionante, né? E com isso, e com ela, derruba os cristãos. Então o texto que nós lemos diz o seguinte: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor tinha feito. E eu gostaria de te alertar para você não brincar com Satanás. Para você não subestimar o diabo. Para você não achar que ele é o que alguns apresentam, dizer que ele é. Não, não subestime. E cuidado. Para tratar sobre ele, em Gênesis, ele diz o seguinte: veja bem, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens. Quer dizer, olhando todos os animais que Deus tinha feito, o mais astuto era a serpente. E a palavra astuta significa habilidoso para fazer o mal. Esperto. Nosso linguagem é safo. Uma pessoa com habilidade impressionante para sutilmente derrubar o seu oponente. E o diabo, e Satanás, vai escolher esse animal. O mais astuto de todos. O mais habilidoso de todos. O mais esperto de todos. Esse Satanás vai possuir esse animal. Isso quer dizer que essas características dessa serpente podem ser atribuídas a Satanás. Ele é astuto. Ele é habilidoso. Ele é insistente. Ele sabe como nos atrair. Ele sabe como lançar o seu veneno. Ele sabe fazer o mal. Ele é esperto para lançar suas armadilhas. Ele é maldoso, o mais maldoso de todos. Então o diabo não é burro. Ele é astuto. Ele é inteligente. Ele sabe orquestrar. Ele sabe planejar. Ele sabe cercar a sua presa. Ele sabe preparar o seu pote. Ele sabe cercar as pessoas por todos os lados. As características da serpente devem ser atribuídas a Satanás. Quando a serpente quer dar o bote numa presa, ele não vem de qualquer forma. É estratégica. Ela vem sutilmente. Não escuta o barulho. Não percebe. E de repente, lança veneno. É assim, Satanás. A Bíblia vai dizer, ele está sempre ao nosso derredor, rugindo como um leão, vendo o que ele pode tragar. Então ele está sempre atento, armando, preparando como ele pode lançar o seu veneno, como ele pode contaminar, como ele pode destruir, como ele pode acabar com você e acabar comigo. Não se engane, o diabo não é o que apresenta para vocês, aqueles que saem, tocam as mãos, caem no chão, ficam babando. Esses ali são tipo demônio de baixo grau. Você quer ver Satanás atuando? Quando ele possuiu Judas, o que Judas fez? Judas orquestrou. Ele disse aos romanos: olha, quando a gente chegar lá, veja bem, aquele que eu vou dar um beijo, então este é Jesus. Então ele não veio sem plano, ele organizou, ele preparou, ele orquestrou. E quando chegou a hora, eu posso. Querido, é assim conosco. Não te engane. Não acho que ele vai vir de forma clara. Já vai se apresentar com 2 chifres na cabeça. Não, ele vai vir sutilmente. Vai orquestrar o plano. Vai parecer tudo normal. Até que de repente derruba você. O mais astuto entre todos os animais selvagens. E Satanás vai falar com a mulher, com a Eva, a esposa de Adão. Ele vai dizer, ela, a serpente, né? Ele, Satanás. E ela perguntou, a serpente perguntou à mulher, Eva, foi isso mesmo que Deus falou? É verdade que Deus diz isso? O que Deus disse? Eva, Deus diz que vocês não devem comer nenhum fruto dessas árvores. Deus tinha dito isso? Satanás, ele ama confundir a nossa cabeça. Ele ama deturpar. Ele ama usar meias verdades. Porque se ele usar toda a verdade, ele será pego. Ele não consegue. Ele é o pai da mentira. Se ele contar toda a mentira, ninguém vai segui-lo. Então, facilmente, ele usa pouco de mentira e pouco de verdade. Ele trabalha de forma sedutora para confundir, para convencer você, para me convencer. A sua estratégia é deturpar o que Deus diz, para tentar me convencer da sua versão,
para me fazer enxergar, te fazer enxergar Deus como uma pessoa injusta e como uma pessoa mal. Porque todo o intuito de Satanás é que você se rebele contra Deus. É para fazer isso, ele precisa que você veja Deus como alguém mau, alguém ruim, alguém injusto, que nada quer de bom para você. Por isso ele vai deturpar, ele vai deturpar e vai dizer, Eva, ele diz, não coma nenhum fruto dessas árvores. Eva diz, não. Não disse, não falou isso não. Mas veja na fala de Satanás. Porque ele estava insinuando. Ele estava insinuando o seguinte. Ele queria dizer o seguinte. Eva, olha tudo isso que Deus cria. Olha a imensidão desse jardim. Olha a beleza desses frutos. E Deus criou. E ele não quer que você desfrute de tudo isso? Por que ele bota a regra? Por que ele não quer que você coma desse fruto? Deus não quer a sua felicidade. Deus quer privar você daquilo que vai te fazer bem. Por isso ele começou deturpando. Ele disse que não coma nenhum fruto. Que Deus mata. Por que você não pode isso? Por que você não pode? Por qual razão ele fez isso? Ele é injusto. Ele quer que você cobice, que você queira, deseje. Mas na hora de comer, não pode. Por quê? Por que tem que ter regras? Por que tem que ter princípio? Por que tem que ter não pode? Por que tem que proibir? Se ele é um Deus bom, pergunta tudo. Por que tem que ter regra? Não pode isso, não pode isso, não pode. Então ele é mau. Ele não quer me dar. O que os nossos filhos falam? Quando ele quer pegar uma coisa, não, faz assim, não. O que eles falam de nós? Meu pai é mau, não quer me deixar pegar o negócio. Mamãe é mau, não me deixa pegar. É isso que o diabo quer que pensemos de Deus, que ele é mau. Que ele tem péssimas intenções, ele é injusto, que ele criou tantas coisas belas e bonitas, e quando nós desejamos, na hora de usufruir, ele fala, não pode. Então por que fez? Por que botar regra? Por que necessita? Por que só deixar cá as árvores? Coma tudo. Não tem limite. Faça o que você quiser. Se esbanje. Com essa pergunta, Satanás está praticamente acusando Deus. Isso é um Deus mau, que cria as coisas, como diz em Gênesis, depois, no final de cada dia, viu Deus que era bom. Então, como ele cria tudo que era bom, é na hora de eu usufruir, tem que me limitar. Tem que dizer que esse aqui pode, esse aqui não pode. Então, com isso, tenta fazer Eva enxergar Deus como um Deus que não quer o bem dela. Como um Deus que quer privá-la da felicidade, da alegria. Como se Deus não quisesse o bem dela. Como se Deus não quisesse oferecer a ela o que ele tinha de bom e de melhor. Diz para mim se não é assim que o diabo também faz coisas. Por que o crente não pode fazer isso? Por que seu mundo é tão belo? Por que não pode? Por quê? Por que tem que ter regra? Por que tem que ter limite? Se ele criou, ele fez por quê? Por que eu não posso cultuar Deus? É cultuar mamão, Astarote. Por quê? Por que não? Por que só tem que ser um Deus só? Por que os mandamentos têm que dizer que eu só posso cultuar um Deus só? Porque ele é tão egoísta, calculista. Ele não é bom. Se ele fosse bom mesmo, ele me deixava livre para fazer o que eu quisesse. Assim como Satanás queria fazer a dúvida da bondade de Deus, do desejo de Deus de se fazer o bem aos seus filhos. Satanás transforma a única regra de Deus no jardim. Era a única regra, que era não tocar naquela árvore, não comer daquela árvore. E quando 99,9% eles podiam fazer tudo. A única regra, Satanás transformou diante da Eva, transformou a percepção da Eva para conter como se Deus fosse um Deus mau, que não quisesse que Eva e Adão fossem felizes. É assim, Satanás tenta nos fazer enxergar Deus. Por que eu não posso me saciar daquilo que atrai a minha carne? Por que eu não posso satisfazer as minhas vontades como eu quero? Por que como cristão eu devo me submeter a tantas regras, a tantos princípios? Por que eu não posso xingar para aliviar a minha raiva? Por quê? Por que eu não posso mentir num contrato para conseguir uma aprovação de uma casa, alguma coisa? Por que eu não posso mentir para me beneficiar? Porque eu tenho tentação, eu tenho que ser puro, tenho que ser santo, mas por quê? É como se a lei de Deus fosse má. E toda vez que Deus nos mostrasse a sua lei, Deus era um poderoso chifão que queria nos fazer mal. E que a lei de Deus é má. É isso que Satanás tentou mostrar para Eva nessa pergunta. E muitas vezes, sem dúvida, muitas vezes, é assim que o diabo trabalha. É assim que nasce também o pecado. Assim que nasce a rebelião. Satanás fez e nos faz enxergar tudo que Deus falou.
tudo que Deus fez como algo mal. Então ele nos confunde para que possamos nos levantar. Ele cutuca a Eva. Por quê? Ele quer que a Eva se rebele contra Deus. Porque é isso que vai acontecer. O que é o pecado? É rebelião contra Deus. É desobedecer a Deus. É ir contra a vontade de Deus. Então ele estava ali aquecendo a Eva, cozinhando a Eva, para que se rebelasse contra a vontade de Deus. E quando nos rebelamos contra a vontade de Deus, nasce o pecado. Hamatia. Pecado, ofensa contra Deus, rebelião contra Deus, ir contra a vontade de Deus. É isso que a serpente estava tentando fazer aqui. E isso que ele faz conosco. O que é o pecado? A desobediência contra Deus. O que é desobediência? Rebelião contra a vontade de Deus. É isso que ele faz conosco todos os dias. Ele quer que nos rebelemos contra Deus. Ele quer que possamos nos levantar contra as regras, contra os princípios, contra as lições, contra a lei de Deus, nos fazendo enxergar que a lei de Deus é mal. A lei de Deus nos oprime. Quantas pessoas já conhecem, que já foram da igreja, que não é mais cristão, e de outras religiões, é o seguinte: eu não vou mais ser evangélico, não posso isso, não posso isso, não posso isso, me oprime, eu vou entrar na religião porque lá eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Vencido. Satanás, a serpente conseguiu fazer essa pessoa olhar a lei de Deus como mal, olhar Deus como um Deus mau, olhar a lei de Deus como algo ruim. E essa pessoa se rebelou contra Deus. Mas Eva, como uma boa cristã, não sucumbiu no primeiro ataque. Ela revidou. Ela diz: não, no versículo 2, respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto da árvore, podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Quer que você veja uma coisa interessante que tem nessa resposta de Eva? Passamos muito por cima disso, nós não percebemos, mas é muito interessante. Isso vai nos ajudar a entender até mesmo como nós devemos lidar quando o Espírito Santo fala conosco. Eva vai dizer: Deus não disse isso. O Senhor não diz que não comerá de nenhuma árvore. Diz: não. O Senhor diz: comerá de todas as árvores do jardim, menos a árvore que está no centro, no meio dela. O Senhor come e nem toca. Ele também disse que no dia que nós tocaremos, comeremos dele, nós morreremos. Eva está dizendo: o Senhor estabeleceu punição. O Senhor estabeleceu consequência. O Senhor estabeleceu castigo para quem quebrar a sua lei. Quem quebrar a sua lei, Deus não vai deixar barato. Quem quebrar a sua lei, ele vai punir. A Bíblia diz que nenhum pecado permanece sem receber a sua punição em Hebreus. O salário do pecado é o quê? A morte. Então nenhum pecado fica sem resposta. Nenhum pecado nosso é impune. Todos os nossos pecados receberá, porque já receberam o seu justo castigo. Cristo morreu na cruz pelos cristãos. Por quê? Porque eu e você como cristãos, os nossos pecados não sumiram. Não desapareceram, não. Foram pagos. Foram pagos na cruz do Calvário. Porque nenhum pecado permanece impune. Todos os pecados são punidos. Deus diz: Eva, se vocês comerem, vai haver problema. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Se vocês comerem, vai haver consequências. É interessante que em Ezequiel, o Senhor vai falar com Israel. O Senhor vai dizer a Israel: eu farei uma aliança com vocês. Eu sou Deus de vocês. Eu farei uma nova aliança com vocês. Eu vos abençoarei. E eu colocarei o meu temor em seus corações, para que vocês não se afastem de mim. O Senhor fala a Israel: Israel, eu vou colocar dentro de você o meu temor, o meu espírito, para que quando chegar o pecado, quando você quiser pecar, você sentisse que meu espírito entra em você, você fica com medo de pecar, para que o pecado não te afaste de mim. Porque em Isaías 59, a Bíblia vai dizer: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que ele não possa salvar, nem os seus ouvidos estão tapados para que ele não possa vos ouvir, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. As vossas iniquidades tapam os seus olhos, tapam os seus ouvidos, para que ele não vos ouça. O pecado faz separação entre nós e Deus. O Senhor diz: Israel, eu vou colocar o meu temor no seu coração, para que quando o pecado bater a porta, você não cedesse ao pecado com o temor de você não se afastar de mim. E esse versículo casa plenamente com essa advertência de Deus a Eva: se você pecar, vai haver consequência. Por quê? Deus, quando nos converte, ele coloca no seu Espírito Santo um freio diante do pecado. Toda vez que você quer pecar, você sente um medo. Você vê o seguinte: vai dar problema depois.
Eu vou mentir? Não. Vão descobrir. É você? Não vou mentir. Freio. Eu vou roubar? Não. Vão me pegar. Vai dar problema. Freio. Então a consequência nos faz pensar, peraí, não posso. Não posso. Eu vou trair meu marido? Não. Peraí, vai descobrir, vai me pegar. Vou perder minha família. Consequência virá? Não posso. Então o Espírito Santo, o saber da consequência do pecado, é um mecanismo que Deus colocou de temor em nossos corações para que não pequemos e não nos afastemos do Senhor. Então essa consciência de que o pecado traz consequência nos faz parar, nos faz refletir, nos faz evitar o pecado, porque sabemos que nenhum pecado permanece oculto. Todo pecado vem, se revela, a verdade vem à tona, e todo pecado é castigado. Então eu não quero perder, eu não quero ter problema, então eu não vou pecar, eu vou me afastar. Essa é a importância da lei de Deus aqui. Então, se você fizer isso, vai haver consequência. É a consciência sobre a consequência que me faz parar. Opa, peraí. Não adianta. Vai ser ruim. Vai dar problema para mim. Então eu não vou avançar nesse sentido. Então a Eva diz, peraí, não é bem assim. O Senhor diz isso aqui. Ele também diz que se a gente desobedecer, se a gente se rebelar, as consequências serão drásticas. E sabe o que a serpente diz? Exceto de que você não morrerá. Deus disse, se você comer, não vai dar problema. Satanás disse, bobagem. Que problema o quê? Não vai dar em nada. Não. Deus, ele vai dizer o seguinte, Deus é mentiroso. Deus está enganando vocês. Deus não quer que vocês vejam as coisas maravilhosas que estão escondidas. Ele é um mentiroso, mas diz que Deus estava mentindo. Ele disse, certamente vocês não vão morrer. E bobagem, isso não vai acontecer. O diabo, ele é astuto, ele é insistente. Então ele não abre a mão da sua presa assim. Embora ela tenha revidado com a resposta bíblica, ele diz, não é bem assim. Certamente vocês não vão morrer, não vai acontecer nada com vocês, não. Porque o diabo, ele não cansa. Ele não dorme, não. Ele está sempre rodeado da gente. Ele sempre tenta nos derrubar, ele não cansa. Ele é insistente. Vocês lembram do deserto? Não. Jesus, se faz o Filho de Deus, transforma. Pedras em pães. Ele diz, não, sai fora. Não, Jesus, se você é Filho de Deus, por que você não... Ele diz, por que não se prostra? Eu te dou a glória desse mundo. Ele diz, sai fora. Não, Jesus, calma aí. Por que você não se joga? Que os anjos, lembra? Satanás usa só textos bíblicos, tá bom? Por 3 vezes. Insistiu. Ele não vai abrir mão de você, de mim. Ele vai continuar insistindo. Então ele continua aqui se degladiando, porque ele é astuto. Ele não vai parar até você sucumbir. Ele não vai parar até você sentir a culpa. Ele não vai parar até você se entregar ao pecado. Ele não para. Ele vai continuar tentando. Por isso vai dizer, Eva, não vai acontecer nada não. Se você se rebelar contra Deus, pode ficar tranquilo. Não vão morrer. Não é assim que muitas vezes Satanás fala nos nossos ouvidos? Mente. Não acontece nada não. Ninguém vai saber. Ninguém está aqui. Ninguém viu. Ninguém vai saber. Não dá nada. Mente para sua esposa. Não vai saber. Você está viajando. Está em outro país. Está em outro estado. Cola na prova. Ninguém vai saber. Ninguém vai ver. Porque você é muito lerdo. Vai colando ali. Ninguém vai perceber. Olha. Se você falar que você ganha tanto, 1.000, vamos conseguir a aprovação do banco. Ninguém vai saber. Ah, se pedir um recibo? Ah, vamos pedir um fulano lá que faz o recibo. Ninguém vai saber. Não vai ganhar. É assim que Satanás nos engana. Poxa, Deus está ameaçando vocês com a morte, mas não vai ter nada. Não precisam se preocupar com isso. Ele não é um Deus perdoador? Fala, depois pede perdão. Depois pede perdão que ele vai te descer, não é misericordioso? Ele não é perdoador? Mas isso não é verdade, querido. Fala que não vai dar em nada, mas vai dar em tudo, tá? É mentira dele. Ele é um mentiroso desde o início. E ele não para ali. Ele não somente mente, insinuando que Deus está mentindo, mas ele está dizendo que não vai dar em nada. Pode pecar, pode se rebelar contra Deus. Deus não vai fazer nada. O inferno não vai acontecer. Deus ama todo mundo. Vai todo mundo mandar para o céu. Deus é muito legal. Ele é paz e amor. Nada vai acontecer. E tem mais. E tem mais. Se você se rebelar contra Deus, você será como ele. Isso que ele vai dizer, existe vantagem de você desobedecer a Deus. Existe vantagem de você abrir mão de Deus. Existe vantagem de você pecar contra Deus. Existe vantagem de você se rebelar contra Deus. É isso que Satanás vai propor. Versículo 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, os seus olhos vão se abrirão. E vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Se você desobedecer a Deus, vocês serão como um Deus. Fantástico. Status, sucesso, glória. Vocês serão como ele.
Tem vantagem em você desobedecer a Deus. Tem vantagem em você ser um pecador. Tem vantagem em você se rebelar contra Deus. É assim que nos seduz. É impressionante, né? Embora em dois textos, tanto Ezequiel como Jeremias, se não me engano, o texto trata de um querubim, se não me engano. É a figura que tem duplo sentido. Na verdade, falava-se de um rei, mas também um texto que os teólogos coadunam isso como se fosse Satanás que desejava o trono de Deus e caiu por terra. Isso é uma segunda interpretação, mas que não podemos dizer que é isso. É uma conjuntura de um texto. Que Satanás caiu porque queria um lugar de Deus. É interessante. O que seduz aqui Adão e Eva é que eles serão como Deus. Os seus olhos se abrirão. Eles foram seduzidos pelas vantagens. Você vai ganhar. Você vai conseguir. Muitos de nós pecamos por causa de pensar nas vantagens. As vantagens que tem. O pecado promete muitas coisas, mas não dá nada. Vocês serão como Deus. Porque eles nunca seriam. Nunca seriam como Deus. Nunca. Nunca seremos como Deus. Até no céu, continuaremos como criaturas. Jamais como criatura. Nunca seremos. Mas é impressionante. Como nós gostamos de ser enganados. É assim que a serpente trabalha. Ele nos seduz. É o que aconteceu com Adão e Eva. Eles foram convencidos. Quando ele diz, vocês serão como Deus, eles viram vantagem, eles viram benefícios, eles viram glória, eles viram ser pessoas comparadas a Deus, assim como Satanás queria ser como Deus, eles se encheram desse orgulho, então eles ficaram em silêncio, ficaram calados, porque foram convencidos. O versículo 6 vai dizer, a Eva não falou mais nada. Quando Satanás diz que serão como Deus, terão vantagem, ela ficou quieta. O que ela fez? Ela disse que ela olhou para a árvore. É o que ela viu. O que ela disse? Deixa eu dizer. Ela viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso, era desejável ao ter discernimento. O que mudou aqui? O que mudou? Até então, eles sabiam, eles tinham convicção, não podemos tocar, não podemos comer, porque tem punição. Mas agora olhou e desejou. Agora olhou e quis. Agora olhou, achou, meu Deus do céu. Nossa, não deve ser bom colocar essa fruta na boca. O que era impedido, era nojento, era mau, era pecaminoso, era contra Deus, era ofensa contra Deus. Quando a Eva foi convencida, aquilo se tornou atraente, agradável e desejável. Sabe o que essas três coisas significam? Ficou atraente, o que quer dizer? A Eva ficou em silêncio e viu que a árvore, que era proibição, que Deus disse, não toque, que ia gerar consequência. O diabo disse, esquece, não tem nada, não tem consequência nenhuma, ninguém vai morrer. E aliás, serão como Deus. Quando falou isso, quando a Eva olhou de novo, o que ela viu? A árvore parecia agradável ao paladar. O paladar é um dos nossos sentidos da carne, onde entra o gosto, prazer da carne. Ele vai dizer, olha, depois ele viu que era desejável ao paladar, prazer da carne. Agora, ele diz, era atraente aos olhos, concupiscência dos olhos. E depois desejável conhecimento, soberba da vida. Lembra que o apóstolo João vai dizer, no Evangelho, na primeira carta de João, no capítulo 2, verso 15, vai dizer, não amei o mundo, é o que nele está. Se alguém ama esse mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo é a concupiscência da carne, o desejo pelas coisas carnais, o desejo pelos sentidos. A Eva olhou para a árvore e disse, essa árvore é agradável ao paladar, a concupiscência da carne. João diz, é isso que existe nesse mundo. O que mais? A concupiscência dos olhos, a atração dos olhos, os desejos em olhar e cobiçar. Eva olhou, viu, para os seus olhos, era atraente aquilo que era pecado. E por fim, o que é no mundo? A soberba da vida. Eva, quando eu disse, a árvore parecia desejável para dar conhecimento. É tudo que está no mundo. É as áreas que nós somos tentados e por várias vezes fraquejamos. Soberba da vida, orgulho, desejos carnais, atração dos olhos. João disse, não é meu mundo. Porque o que reina nesse mundo é isso aqui. O que fez a Eva cair? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba. Eu quero ser como Deus. Desejar conhecer.
O diabo não é burro, ele é inteligente, ele sabe como chegar até o seu objetivo, ele sabe como nos fazer fracassar. Ou vocês acham que os que deixaram Deus abandonaram a fé foi somente que acabou, padre? Não, ele traçou um plano, ele chegou sutilmente, ele chegou até envenenar, até arrancar dos caminhos. Ele não se engane, ele está tentando fazer com você. E por fim, a Eva caiu. No versículo 6 mostra isso, versículo 7. Tomou do seu fruto, comeu, e deu também ao seu marido, que comeu também. Os seus olhos, os dois, se abriram, e perceberam que estavam nus. Então, juntaram-se às folhas da figueira para cobrir-se. Aqui eu vou finalizar a mensagem. Você veja uma coisa. Quando Adão e Eva pecaram, vão tomar o fruto? Sim ou não? Não. Pecaram? Como ele disse o seguinte, como Satanás disse, se vocês comerem, vocês serão como ele. Terão conhecimento. Eles disseram, nós queremos. Aí eles caem. Quando nós desejamos que Deus nos aprove, já estamos no pleno de pecado. Não é brincadeira. Nós sabemos tantas coisas que Deus diz que não é bom. Mas como chegamos a fazer se nós sabemos que não é bom? Desagrada a Deus. Então o que nós fazemos? Porque nós não podemos brincar com a nossa carne. Satanás não é outro culpado. Eu sempre falo, o primeiro inimigo sou eu e você. Você é inimigo de si mesmo. Você, depois o pecado te cerca, depois o diabo te perturba. E essa batalha que todos nós temos. O pecado nos cerca todos os dias. Porém, se nós não estivermos sujeitos à vontade de Deus, nós fracassaremos. Assim como eles fracassaram. Eu só te pergunto. Nós nascemos no pecado. Adão e Eva não. Se tinham duas criaturas capazes de resistir ao diabo, com todo afinco, eram eles. Se eles não conseguiram, vocês acham que eles podem peitar Satanás mesmo? Ou o povo que tenta peitar Satanás? Cuidado. Não se engane. Não é jogo de palavras. A vida cristã não é um show de mostrar quem sabe falar sobre isso, não. É Deus tentando salvar e o diabo tentando destruir. Não é uma brincadeira, não. Não é um joguinho, não. A Bíblia diz que Satanás foi lançado sobre a terra e ele caiu com ódio, querendo destruir todos, porque sabe que ele falta pouco tempo. Então ele não quer fazer piquenique com você. Ele quer destruir você. Os aqueles que ele está ao nosso derredor. Os cristãos, ele está ao redor. O que é ao redor? Os anjos do Senhor estão com você. Mas veja aqui, para finalizar, o texto diz que eles comeram. E quando eles comeram, eles estavam nus. É como se, depois do pecado, comendo o fruto, Deus revelou o seu estado de fragilidade. A nudez. O que eles fizeram? Eles teceram folhas para se cobrir. Sabe o que significa? Eles tentaram cobrir a sua vergonha. Eles sabiam que pecaram contra Deus. Eles sabiam que Deus tinha proibido comer o fruto. E quando comeram, sentiram o peso da culpa. Gente, olha como interessante. Depois que comeram, Satanás falou de novo? Sim ou não? Depois que comeram, Satanás falou de novo? A serpente falou de novo? Não, meteu o pé e foi embora. Já teve sucesso. Já fez você cair. Então ele vai embora. É assim que ele faz. Ele promete. Você acredita? Entra na dele. Quando você vê a sua vergonha, ele dá tchau. Tchau. Agora você se vira com Deus. Porque eu já não tenho mais perdão. Então você se vira com seu Deus. Então ele vem só para te derrubar. Depois que você cede, ele some. Ele some, não te perturba mais, porque agora o seu peso foi contra Deus. Então eles, vendo a sua nudez, a Bíblia diz que o Senhor passava na viração do dia. Quando o Senhor estava passando, o que eles fizeram? Fugiram, se esconderam. Olha como a nossa mente nos tornamos tolos quando pecamos. Esquecemos quem Deus é. Como vai se esconder daquele que criou todas as coisas? Davi diz, não tem como me esconder dele. Não tem onde esconder do espírito dele. Mas o pecado traz tanta tolice em nós que achamos que podemos nos esconder. E foram se esconder de trás de uma árvore. O Senhor diz, Adão, cadê você? Senhor também está valendo, né? Adão, cadê você? Onde você está? Senhor? Estamos com vergonha, estamos nus. O Senhor é maravilhoso, né? O Senhor faz a pessoa confessar. Está nu como? Como vocês estão nus? O que aconteceu? Por que vocês estão nus? Aí Adão já jogou. Senhor, estava tudo certo. Aí o Senhor fez essa mulher aqui. E ela veio aqui e disse para mim para eu comer esse fruto. Aí eu comi, não te deu. A mulher disse, não, é mentira. Não fui eu, não, foi a serpente. A vergonha. A vergonha do pecado. O pecado nos envergonha. Você sabe disso. Quando você fica envergonhado, quer se esconder, não consegue orar, foge do culto, foge das reuniões porque está com vergonha. A sua nudez apareceu.
Eles sentiram vergonha, porque infringiram a lei de Deus. E em vez de se arrepender, dizer, Senhor, nós fracassamos. Sim, Ele nos enganou, mas nós desejamos aquele fruto. Nós vimos aquele fruto, sentimos atração por Ele. Nós cobiçamos e comemos. Isso é confessar e arrepender. Não, Senhor, não confessar não. Eles pegaram as folhas. Eles fizeram roupas para tapar a sua nudez. Sabe o que isso significa? Eles tentaram resolver. Nenhum de nós consegue resolver a questão do pecado. Eles tentaram se cobrir. Eles tentaram um jeito de se auto-perdoar, de arrancar o pecado de suas vidas. Isso é impossível. Nós não conseguimos auto-perdoar. Eles cozeram folhas. Mas a folha daqui a pouco cai. Não desaparecer de novo. Queridos, nós não conseguimos sair dessa vergonha. Nenhum homem consegue por si só se salvar. Essa nudez mostra a decadência, mostra o pecado se manifestando, mostra o homem longe de Deus com a culpa, com medo. Até então não tinha medo, não tinha culpa, mas são frutos do pecado. E nós não vamos conseguir resolver. Queridos, essa é a razão do porquê João Batista vai dizer: a boa notícia chegou. Arrependemos, porque chegaram do reino dos céus. Arrependemos, porque chegou aquele que é maior do que eu. Aquele que pode salvar todos nós. Quando Deus vê Adão e Eva tentando se cobrir, Deus, você é um Deus tão misericordioso. A Bíblia vai dizer que Deus vai pegar pela primeira vez. A primeira morte na história veio de um animal. Um animal que Deus vai matar. Não vai ser os homens que vão matar. Deus vai matar o animal. Deus vai arrancar a pele do animal. Ele vai cobrir Adão e Eva. Ponto. Versículo 21. A Bíblia diz: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestir. Preste atenção. Qual era o sacrifício feito na Páscoa, no Egito, e todos os anos no deserto, até na terra prometida? O sacrifício que era feito no templo para tirar o pecado do povo. Qual sacrifício era? O cordeiro imolado, o cordeiro morto. Deus matava um cordeiro, mas ele vai matar o cordeiro. Era a morte do cordeiro, o sangue do cordeiro cobria os nossos pecados. O Senhor vê a nudez de Adão e Eva, o Senhor sacrifica um animal que apontava para o sacrifício de Cristo. O Senhor vai pegar a pele do animal e vai cobrir a nudez de Adão e Eva. Assim, quando Cristo morre naquela cruz, como o cordeiro que tira o pecado do mundo, a sua morte cobre a multidão dos nossos pecados. Somente o Senhor pode nos livrar da maldição da queda. Somente o Senhor pode nos livrar do peso do pecado. Por isso ele vai dizer: Pai, está pago, está quite. Todos eles não te devem mais nada, porque eu paguei. Por isso ele já disse: se crer, será salvo. E somente crendo nele. Porque ele aqui aponta para Cristo, a pele de Cristo, a misericórdia e graça de Cristo que nos cobre. Então, queridos, Satanás sempre vai trabalhar contra você. Mas Deus diz: Josué, eu nunca te deixarei. E jamais te abandonarei. Na nossa caminhada cristã, como eu disse, fracassaremos. Vamos errar. Nós não somos perfeitos. Deus nunca pediu eu e você sermos perfeitos. Ele nos pede para serem santos e não serem perfeitos. Então nós vamos fracassar. Lutero dizia: nós somos simultaneamente santo e simultaneamente pecador. Diante de Deus, nós somos santos. Porque quando Ele nos olha, não vê nossos pecados. Vê o seu Filho crucificado na cruz. Vê o seu sangue nos cobre. Mas quando eu e você olhamos para nós mesmos, vemos pecadores. O que nos leva a ir a Cristo e buscar incessantemente. O diabo trabalha contra você. Mas o Senhor, a sua palavra, se nos sujeitamos a isso, isso mudará as nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça agora para você.